princípios ativos. O que hoje existe no mercado, o que foi proibido, o que foi liberado, por que aconteceu tudo isso, o que acontece no nosso organismo quando a gente ingere e, de fato, tem benefícios em que momento? Quem vai contar tudo mais uma vez pra gente é ele que eu adoro, Dr. André Weinert, nutrólogo. Seja bem-vindo. Tudo. E você, boa tarde. Prazer sempre tê-lo aqui. Prazer é meu. E primeiro parabenizar, né, aos 4 anos, que eu vi na sexta-feira, né, que foi bem legal o programa. Foi. E que tenha mais uns 40, tá bom? Mas muitos, na verdade. Mas assim, eu diria mais... Todos que a gente suficientes para levar, não é tanta informação importante, mas muito bom. Eu fico feliz que esses 4 anos e pequena parte, eu graças a Deus eu fiz parte, estou fazendo parte um pouquinho e fico muito contente com isso, muito contente com o sucesso e com a repercussão que teve. Eu vi no Insta, eu vi nas redes sociais. Você viu que bacana? Foi muito legal. E eu que tenho que agradecer vocês por estarem aqui, convidados tão legais, gente, que trazem informações com muito estudo, com muito embasamento, com muita experiência. Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente sabe que em todas as áreas a gente tem bons e ruins, péssimos profissionais. Então a gente faz questão, eu e minha equipe, de estarmos aí sempre trazendo os melhores profissionais aqui no programa para levarem a melhor informação. Obrigado. E você, com certeza, faz muita parte disso. Você está aqui sempre, não é verdade? Você faz parte total dessa nossa brincadeira séria. Porque é uma brincadeira, mas é séria. É 1 ano e meio já aqui. É que a gente tem que levar um pouquinho na brincadeira, porque a vida é muito séria, né, doutora André? Se levar tudo a sério. A gente se preocupa demais. Poxa, a gente tem que dar aí uma respirada, mas a gente tem que aprender também. Esse assunto é muito legal. Pra gente introduzir, vamos começar com o nosso vídeo? Vamos começar. Ou você quer começar eu quero começar falando assim. Eu acho que assim, primeiro que é um tema bem polêmico. Inclusive está na mídia, na internet, na parte jornalística hoje, né? Nós vamos acabar falando de proibições, de liberação, né? Não vem ao caso agora, mas eu acho que o mais importante é falar principalmente do cerne de estudo, que é a obesidade. Tá, né? É verdade, vamos começar falando da obesidade. Eu acho que a obesidade é o mais importante. Por que de tudo isso? Né? Então, a obesidade hoje, os novos dados já mostram que mais da metade da população brasileira e população mundial já está acima do peso. Né? E o motivo que se leva ao ganho de peso e obesidade, a instalação da obesidade, são inúmeros, são vários, né? Inclusive a gente já estava até batendo um papo, claro que mudança de hábito de vida, vida sedentária, mudança dos alimentos, inclusive até te falei que eu acho legal tocar, tem até trabalhos mostrando que tem até vírus que estão estudando vírus que estão ligados à obesidade. Então são vários fatores que fogem muitas vezes simplesmente só ao comer, deixar de comer, ao hábito de vida, então são muitos fatores. O problema, independente de quais são esses fatores, a população está ganhando peso, a população está engordando. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Isso está trazendo um aumento de gasto do governo, porque aumenta a quantidade de doenças correlacionadas à obesidade, internações, morte, né, até invalidez. Então, assim, são N problemas que a obesidade pode trazer no nosso dia a dia, para mim, para você, mas falando de uma maneira população em geral, uma população mundial, você vai para fora do Brasil, depende do país que você vê aqueles super obesos que você fica até constrangido de ver como que a pessoa consegue atingir aquele ponto. E comendo, a gente vê que tem aí aquela, né, comendo muito, né, que a gente olha e fala, nossa, a pessoa vai aguentar comer aquilo? Sim, a pessoa come. Então, já que você tocou no assunto da obesidade, a gente já vai colocar perguntinha no Insta, que eu já sei que estão chegando várias. Uma parte importante, se esses princípios ativos, se eles existem, se eles foram criados, se eles estão aí, né, se a Anvisa está colocando como proibidos ou liberados, é porque se eles existem, eles têm benefícios. Sim. Em algum momento, eles podem ser muito bem orientados. Então, eu queria que você explicasse isso. Porque quando a gente fala, eu preciso, o meu médico, então, introduziu um remédio para que eu diminuísse o apetite para o emagrecimento. Quando a gente sabe que essa decisão está certa, doutor André, que de fato a pessoa vai precisar de um medicamento? Olha, indicação formal para usar medicamento, tá? Vamos falar de cada um, claro, cada medicamento tem a sua indicação. Se a gente for pegar e for atrás da sociedade, da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, elas são totalmente favoráveis ao uso de medicação. Certo. Eu, opinião particular, André, eu também sou favorável ao uso de medicação, né? Agora, com indicação, com cuidado, com acompanhamento. Você vai usar por 1 mês, 2 meses, a vida inteira? Não dá para saber. Cada paciente... É um médico que vai dizer. Isso, cada caso é um caso. Mas se a gente for falar, tem indicação,
de usar a medicação, sempre, não é sempre. Depende da quantidade de peso que tem que perder, mas a medicação também vai ser só um adjuvante nesse tratamento. Tá. Não adianta tomar medicação e querer não fazer atividade física, não melhorar a alimentação, Entendi. não ter uma prática saudável do seu dia a dia. Não vai adiantar. Exatamente. Então, Tá. indicações e indicações. Existem muitas indicações. Eu tenho pacientes no consultório hoje que se deram muito mal com medicações, quase com certeza por uso indevido do medicamento, ou pela quantidade, ou pelo tempo, ou pela medicação errada que foi dada. Teve uma explosão, começou a usar em demasia essas medicações. Né? Cite algumas delas aí. Olha, aquelas que ficaram polêmicas. As que são mais polêmicas são as anfetaminas, que foi que a Anvisa proibiu em 2011. Tá. Né? Que são essas que a gente mostra aqui, que é o Fepurporex, anfetramonas e o Manzidol, esses três aqui. Ó. São esses três, essas são as anfetaminas. Isso. Tem outras, a fentermina também, que é a base de anfetamina aqui no Brasil. Não tem muitas dessas medicações que tem aqui, não são comercializadas aqui no Brasil. Tá. Então, o cerne de toda essa polêmica, na verdade, está girando em torno dessas três. O que sobrou de medicação aqui no Brasil, que a gente usa para obesidade, é o Olistrate e a Sibutramina. Que estão liberadas. Que estão liberadas, tá. que tem no mercado. É a Sibutramina. Tá, Sibutramina, então, que está aqui. E o Olistrate que está aqui. O que faz, então, essa substância? Vamos mostrar nosso vídeo? Tá. Com ele dá para a gente entender? Vamos falar, que está mostrando no nosso vídeo, pode colocar se Vamos quiser. Colocar o primeiro, então. É uma dessas medicações que elas vão agir exatamente aqui. A gente tem os neurônios, né, no nosso sistema nervoso central. Tá. Entre um neurônio e outro tem esse gapzinho aqui, que é onde tem os neurotransmissores, um deles que a gente mais conhece, que é a serotonina, tem noradrenalina, adrenalina, epinefrina. Entendi. Pode pausar um pouquinho, por favor? Parou aqui. Isso. Então, aqui, se a gente for pegar, veio aquele desenho dos dois neurônios, e aqui seria essa região onde junta um neurônio anterior e um neurônio posterior. Então, aqui é um intervalo, é um espaço que tem entre esses dois neurônios. Entendi. Tá? E aqui tem os receptores desses neurotransmissores, aqui falando especificamente de um deles, que a gente usa principalmente com a fluoxetina, a paroxetina, que ele que é a serotonina, né? Então, hoje, em alguns desses medicamentos, a gente encontra esses receptores? Não, ele vai agir nesses receptores. Os receptores todo mundo tem. Então, esses neurônios, a gente tem esses receptores. Pode soltar o Pode vídeo? Caminhar mais um pouquinho, então, Isso. o vídeo. Então, tem esses receptores nas fendas. Então, aqui é um neurônio, aqui é outro neurônio. Então, aqui é onde faz a sinapse, que o caminho entre um neurônio e outro neurônio. Tá, eu acho que continua... Isso. Tá, então, aqui é o mecanismo normal da serotonina. Então, aqui é liberada a serotonina. Isso aqui vermelhinho é a serotonina, a famosa serotonina, e fica aqui passeando nesse intervalo entre um neurônio e outro, e aqui tem um receptor de serotonina, ele vai agir, vai passar de um para o outro, vai agindo, e o que vai acontecendo? Aos poucos, a serotonina vai sendo recaptada, ela vai voltando para esse outro receptor. Entendi, tá? Que interessante. Aí, o que acontece? Entra a medicação. A medicação, né, então, no caso, a fluoxetina, por exemplo, ela vai entrar e ela vai impedir que essa serotonina que está circulante aqui, que está banhando entre um neurônio e outro, ó, ela entrou aqui, ela tomou a medicação, ela vai agir no outro neurônio, mas ela não vai conseguir voltar. Então, vai aumentar a quantidade de serotonina aqui nessa região. Circulante. Exatamente. Que vai dar a sensação de mais prazer. De melhora da ansiedade e tudo, e a pessoa consegue perder peso, melhorando toda essa sensação. Então, esse é um dos mecanismos de ação de uma medicação, que ela não é feita, ela não foi desenhada para perda de peso. Tá. É um controle de depressão e até de ansiedade. Então, a gente tem alguns medicamentos que vocês têm como recurso que vão tratar depressão, ansiedade e de quebra tendo como a perda de peso. Uma perda de peso. Então, esse foi um exemplo para a gente entender como que usa. Então, acho bem legal. Sim. Foi bem interessante se mostrar como que age bem na fenda sináptica, que a gente chama, bem entre um neurônio e outro. Todos os remédios vão agir? A maioria deles, as anfetaminas e esses antidepressivos, os ansiolíticos, eles agem, né, de maneiras diferentes, com outros receptores, com outras substâncias, mas de uma maneira geral é mais ou menos isso. Tá? Se a gente for mostrar um por um, né, vai ficar muita coisa, mas não vai mudar demais. Mas super legal para a gente ter uma ideia. O que acontece? Porque a gente não vê, a gente não faz ideia. Fica uma dúvida, mas eu achei fantástico. Então, vamos colocar uma perguntinha na tela. Vocês entenderam? Agora a gente vai citar aqui, com as perguntas que estão chegando, vamos continuar explicando, porque esse assunto é muito legal. Vamos ver de quem que é então, Mar? Vamos colocar na tela aqui perguntinha.
Olha lá, é do Kaique. Kaique, um beijo pra você. Tem como emagrecer só com remédio sem dieta? Segura, doutor André. Vou dar um recado, já volto. Tá. Vamos continuar falando, continue mandando perguntas e na volta a gente tem um outro vídeo bem bacana também ilustrativo e a gente vai citar mais uma vez esses princípios ativos e vamos explicar também que a má orientação deles pode trazer muitos problemas, né, doutor André? Segura, não é para fazer isso sem... Por isso que a gente quis trazer a pauta aqui. Tem que ter orientação médica. Tem um lado bom? Tem, desde que o médico diga... Isso vai te ajudar. Ah, e com certeza já veio essa perguntinha. Remédio para emagrecer vicia? Você me conta já já. Segura, André, então deixamos duas perguntinhas para você. A primeira, do Kaique, que ele pergunta, então. A pessoa foi diagnosticada com obesidade. Aliás, como é que a gente diagnostica obesidade? Quando é considerada obesidade? De uma maneira bem simplista, a obesidade, até com indicação de medicação, se o paciente, o MC é uma continha que a gente faz, é peso sobre a altura ao quadrado. Certo, então pega o peso, divide pela altura ao quadrado. O quadrado da altura, né, então peso sobre a altura ao quadrado. Vai dar? Vai dar um IMC, que é o índice de massa corpórea. Acima de 25, já tem de 25 essa relação. E se tiver uma comorbidade junto, então tiver uma hipertensão, tiver uma diabetes, tiver um problema cardiovascular, tem indicação de você entrar com alguma medicação. Perfeito. Agora, IMC acima de 30 também tem indicação de se entrar com medicação. Que aí, nesse caso, é considerado já... Uma obesidade, a doença. Isso, né? Já está instalado, então tem a indicação de se colocar junto com a prática, já respondendo até a pergunta dele, a medicação junto com uma reeducação alimentar e junto com a orientação de práticas de atividade física, tudo bem individualizado. Então, usar a medicação sem fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, dificilmente vai funcionar. Se bem que essas medicações, elas são anorexígenas, elas são sacietógenas. O que é isso? O anorexígeno, ela tira a fome, ela sacia mais rápido. Algumas delas, né, cada uma tem uma sua função diferente, tem um papel diferente, mas elas já promovem essa diminuição da ingestão de alimentos. Tá. Então, só pelo uso de medicamento, muitas vezes a pessoa começa a ingerir menos alimento por conta da ação da medicação. Porque ela já dá essa saciedade, tira o apetite. Tira o apetite, sacia mais rápido, né? Principalmente a maioria delas tem uma ação do sistema nervoso central. Vicia ou não vicia, dificilmente vai viciar se estiver bem indicado. Tá. Quanto tempo precisa usar? 1 mês, 2 meses, 1 ano, a vida inteira? É o médico quem vai dizer. É o médico que vai determinar, é o acompanhamento do paciente. Você fazer uma reeducação alimentar e perda de peso com sucesso não é você perder 30 quilos em 10 dias. Tá? É você conseguir mais ou menos perder 1% do seu peso em até 3 meses e 5% do seu peso 6 meses. E, além disso, conseguir manter por mais ou menos 2 anos no máximo com ganho de 2% a 3%. Entendi. Isso é uma dieta que você pode dizer que teve uma reeducação alimentar, uma perda de peso com sucesso. Certo, que então, mudou o estilo de vida. Exatamente. E conseguiu perder dentro desse padrão, conseguiu perder peso dentro desse padrão. Então, não é, olha, perdi 30 quilos em 10 dias, que sucesso. Daqui a 2 meses você já ganhou 20, não vejo sucesso nisso. Sucesso nenhum. Então, você conseguir manter. E aí você consegue usar a classe de medicação. Isso que está aqui na mesa, está liberado ou está proibido? Nem todos. Essas 3 aqui, que é a anfepramona, fenproporex e o manzidol, que são aqueles que estão no CN da suspensão da Anvisa, que em 2011 teve um trabalho que foi feito e a Anvisa decidiu que não via nenhum benefício, podia até ter alguns efeitos colaterais maiores, malefícios, e ela suspendeu. O Senado, ele revogou essa lei, caiu essa lei da Anvisa, então, teoricamente, estão liberados. Mas o que se tem é que perdeu-se a liberação, né? Como se fosse, vamos dizer, entre patente, entre aspas, dessas medicações para poder ser de novo liberada e comercializada. Então está nesse processo. Então ainda não tem ainda na farmácia não dá para manipular, não dá para comprar porque ainda tem um trâmite. Não, está liberado, mas tem o trâmite burocrático da liberação para poder ser vigorada. O que a gente tem hoje, né? Que é a sibutramina, que também age no sistema nervoso central. Todas elas precisam de prescrição médica. Todas elas, inclusive sibutramina, além da prescrição médica, que é em receituário especial, precisa de uma folha, que tem um papel, que tem que assinar, que tem um termo de consentimento para poder ser liberado. Tá? Esse aqui, o Olistat, é um dos poucos que não tem ação do sistema nervoso central. Ele tem uma ação que ele vai agir, ele vai inibir a ação de uma enzima, né, que chama lipase lipoproteica. O que essa enzima, sendo inibida, o que vai acontecer? Não vai ter absorção de gordura.
Então, aquele famosa medicação que as pessoas tomam e acabam eliminando a gordura pelas fezes. Tem muita gente usa hoje no Brasil, inclusive usa os dois juntos. Só tomar cuidado com alguns efeitos colaterais, inclusive o Olistat, um dos efeitos colaterais piores é a incontinência fecal. Então, muitas vezes não dá tempo de chegar no banheiro. No banheiro. Não dá tempo. Então, por isso a orientação, porque existem doses também desses remédios. Por isso que não adianta você querer comer uma fritura e tomar um Olistat que... Vai passar super mal. Vai passar mal, vai ter dor, vai ter mal-estar. Então, fazer uma reeducação alimentar e poder utilizar dentro de um padrão, dentro de um processo, é ótimo. O que acabou acontecendo, Carol, que com a suspensão dessas medicações, acabou se abrindo um leque de outras medicações que acabaram sendo utilizadas, que são utilizadas hoje, que não são com a função de perda de peso. Mas o efeito colateral dela faz com que perda de peso. Então segura essa informação. Vamos colocar o segundo vídeo? Vamos. Para você explicar para a gente tem mais perguntinha. Doutor André, volta aqui. Vamos colocar. O segundo vídeo é muito legal também, vai explicar aí. O segundo vídeo é que assim, muita gente acaba usando essas medicações de uma maneira sem prescrição e acaba tendo efeitos colaterais. Então, alguns efeitos colaterais que a gente tem que tomar... Isso, agitação, insônia, tem uma musiquinha de fundo, ataque de pânico, agressão, irritabilidade, depressão. Né? Então, são pessoas que acabam utilizando e tendo realmente assim, síndrome do pânico, tendências suicidas, algumas das medicações. Tá? Então, assim, toma muito cuidado com o uso indiscriminado dessas medicações, porque não é bom, é ótimo, mas quando a gente acaba usando de uma maneira indiscriminada... Vai ter problema. Não só para a pessoa, como para a família inteira. Olha só, gente, todo mundo fica... familiar. Do mesmo jeito, todo mundo... Isso é um alerta, né, exatamente. Gente? Do mesmo jeito, todo mundo entra numa reeducação alimentar com a família inteira. Se você parar um pouquinho, pode parar. Hoje é para todo mundo ser saudável, né? Exatamente, todo mundo pode acabar com a brincadeira da família também, com a saúde. Mas do mesmo jeito que os efeitos colaterais, a família sofre de uma maneira geral, tudo. Então, os efeitos colaterais vão desde insônia, irritabilidade, mal-estar, dor de cabeça, até síndrome do pânico, até tendências suicidas, agressividade. Então, é uma gama muito grande, por isso tem que tomar muito cuidado. Com o uso. Isso que eu acho que a posição das sociedades médicas, e eu também tenho essa posição que utilizar com parcimônia, com cautela, porque a chance de você ter efeitos colaterais... são menores. Pode ter. Tem pacientes que, por exemplo, o uso de sibutramina, praticamente 30% dos pacientes não se adaptam à sibutramina. Eu não vou olhando para você e vou falar, olha, acho que a Carol não vai se dar bem com sibutramina. Não, vou testar e não se deu bem. Aí deu algum efeito colateral, você não se adaptou à medicação. A Olistat também, não me adaptei à medicação. Tem gente que se adapta muito bem. Pode entrar com algumas outras medicações, que nem a gente falou, que não tem a função só da perda de peso, mas que o efeito colateral dela... É a perda de peso? Isso. Tem medicações, por exemplo, para diabetes, que o pessoal usa, que inclusive tem o liraglutide, que é essa aqui, que acabou sendo numa revista há um tempo atrás, que era o grande boom da perda de peso, ela é para diabético. Né? Eu ia falar aqui, mas eu acho que eu não sei se começa com M. Não. Ela é princípio ativo ou ela é marca? Ela começa com V. Começa com V. Então, a metformina, vai? Não, é outra. A metformina é princípio ativo. A metformina é princípio ativo. Por que um monte de gente começou a usar metformina sem ter diabetes? Porque a metformina ela vai agir na liberação da insulina, ela vai melhorar o metabolismo da glicose em relação à insulina, e isso vai diminuir a produção, o armazenamento de gordura, e a pessoa acaba perdendo peso. Entendi. O liraglutide, essa outra medicação para diabético, ele é um análogo de um hormônio chamado GLP-1, que promove saciedade e diminui o esvaziamento gástrico. Ele faz com que o estômago fique mais lento, então a pessoa sacia mais rápido, então a pessoa come menos, então também acaba perdendo peso. Tem medicações como o topiramato, é uma medicação anticonvulsivante, que um dos efeitos colaterais dela também acaba sendo perda de peso. Então, os médicos acabaram abrindo mão de outras medicações que não exatamente para a perda de peso, mas que como um dos efeitos colaterais da medicação é a perda de peso, mesmo que elas são indicadas para outros. A bupropiona, por exemplo, é muito utilizada para paciente que quer parar de fumar. E também acaba ajudando na perda de peso. Olha que legal!
Bom, fazer mais uma perguntinha para a gente continuar daqui. Vamos mais uma perguntinha então aqui na tela. Gente, muita atenção nesse assunto, porque tudo isso que o doutor está explicando, que hoje não é proibido, né? O que está aí em vigor, que a gente pode utilizar, só com orientação médica, pelo amor de Deus. Vanderleia, um beijo para você. Ó, que linda, obrigada pelo carinho. Já fiz uso de medicação para emagrecer e no tratamento sentia muita sede. Essa sensação é um efeito da medicação? Pode ser um efeito colateral de várias dessas medicações. Então, aumenta um pouco o metabolismo, tá? Taquicardia, então dá um pouco de... Isso que eu ia te perguntar, dá aquela aceleração? Tem algumas que dão aumento de pressão, inclusive contraindicações, pacientes hipertensos, pacientes com arritmia cardíaca, não podem utilizar essa medicação, alguma dessas medicações. Então pode dar sede, pode dar tremor, pode dar tontura, pode dar mal-estar. Uma gama gigantesca de efeitos colaterais podem acontecer com o uso dessas medicações, principalmente quando não medicados. Mesmo quando tem indicação, como a gente muitas vezes não sabe, o mecanismo de ação ainda está um pouco obscuro, os efeitos colaterais podem aparecer. Como você tomar uma dipirona, você pode também não se dar bem com a dipirona. E ter algum efeito, entendi. Tem efeito colateral. Agora, medicação. Doutor André, importante então dizer mais uma vez que isso só com orientação médica, porque na quantidade errada, pelo tempo errado, para pacientes que não têm essa indicação, não vai dar certo, vai dar problema. Eu quero aproveitar e dizer uma coisa que é o seguinte, alguns desses medicamentos não estão liberados no Brasil, mas são liberados em outros países. E muitos deles você chega para comprar até naquelas farmácias de suplementos e tudo mais, aí volta com um monte na mala, achando o máximo, uau, olha que eu comprei, trouxe esse, trouxe aquele, e aí começa a tomar tudo, tem um monte de problema quando vai fazer atividade física. Já vi gente em academia desmaiando, tendo problema, enfim, passando mal, porque aquele negócio, você foi lá vende, então porque pode. Não faça isso. Converse com o seu médico. Fale, eu estou indo viajar. Será que tem alguma coisa legal para eu trazer que pode favorecer o meu treino, que vai ser natural, que pode favorecer meu emagrecimento? Não é verdade, doutor André? Claro. E aí você vai dizer, porque eles têm esse conhecimento do que é liberado lá fora, que a gente pode trazer. Então, assim, faça isso com orientação também. Não sai comprando um monte daqueles negócios, aqueles potes, volta com um monte de pote assim. Você já viu isso? Compra pela internet. Gente, muito cuidado com isso. Tem coisas ótimas, tem coisas maravilhosas. Quando bem indicado. Mas com cautela. Não é verdade? Com indicação a gente consegue chegar lá. Então, consciência, acompanhamento médico, acompanhamento com exames laboratoriais, exames de imagem, consulta, tudo direitinho. Medicação, ela é uma ferramenta importantíssima, muitas vezes, na perda de peso. Mas desde que seja bem feita. Sendo mal feita, ela vai atrapalhar. Ela vai atrapalhar e vai dar problema. Muito. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, Adoramos você. Sempre muito bom bater muito papo. Olha, eu vou passar para vocês um site que é o www.nutrologisaude.com, www.nutrologisaude.com. Quem quiser ter mais informações com o Dr. André Weinert, que é nutrólogo, e o Insta, @André_nutrólogo, @André_nutrólogo, sempre muitas dicas bacanas. Que assunto muito legal. Tenho certeza que vão rolar ainda muitas dúvidas. Quem sabe a gente faz a pauta aí colocando várias dúvidas aqui. A gente faz uma pauta só respondendo as suas perguntas. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Até a próxima. Obrigado, Obrigada Carol. sempre. Um Tchau. Beijo.